Como fazer a gestão e o controle de um projeto utilizando a metodologia ágil na prática? Fica comigo que no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você faz esse gerenciamento de forma simples, objetiva e, o mais importante, de forma eficiente que traga resultados práticos. Em um rápido resumo, a gente pode caracterizar a metodologia ágil como uma filosofia de gestão de projetos que propõe alternativas um pouco mais inovadoras em relação à metodologia tradicional. E ela faz isso ao promover entregas um pouco mais rápidas e mais assertivas para os clientes ou para as empresas das quais você trabalha. Mas pessoal, se vocês querem se aprofundar nas características da metodologia ágil, eu deixei aqui embaixo na descrição um e-book que eu preparei mostrando os detalhes da metodologia e também alguns exemplos práticos da sua utilização. O foco do vídeo de hoje vai ser mostrar como que a gente consegue fazer a junção da filosofia da metodologia ágil com uma ferramenta de gestão de projetos que é o Trello. Para quem não conhece, essa ferramenta é o Trello, que é a ferramenta mais utilizada para a gestão de projetos no mundo, e ela vai conseguir exemplificar muito bem como que a gente consegue fazer a utilização dessa metodologia ágil. Então, no projeto de hoje, eu criei aqui chamado Projeto Coronavírus, que será o projeto que a gente vai trabalhar em cima dele, certo? Então, a primeira ação que a gente vai tomar aqui dentro do Trello será a criação de listas. A lista no Trello nada mais é do que colunas que a gente coloca as atividades que serão utilizadas dentro do projeto. Então, se eu vou aqui no canto esquerdo e dou um clique em cima da lista, eu posso criar uma atividade específica que deverá ser realizada ao longo do projeto. E aí, já linkando com o conceito de metodologia ágil, eu vou criar essa lista chamando ela de lista de backlog. O que é backlog na metodologia ágil? O backlog é uma lista com as funcionalidades que eu pretendo implementar ao longo do projeto. Então, todas as atividades que eu for implementar durante todo o meu projeto, eu preciso colocar na minha lista de backlog, certo? Continuando a minha criação de lista, minha segunda coluna de atividades vai se chamar To Do. A minha terceira vai se chamar Doing e a minha quarta lista vai se chamar Done, certo? O que significa cada uma dessas listas? A To Do são atividades que eu tenho para fazer, certo? A minha terceira, Doing, são atividades que eu estou fazendo e a minha lista Done é as minhas atividades que eu terminei, que já foram terminadas, já foram feitas. E aí um conceito que eu vou utilizar aqui na metodologia ágil vai ser o modelo de Kanban, que é um modelo de esteira, do qual eu pego uma atividade e vou arrastando para uma outra lista, e aqui está representado por Backlog, To Do, Doing e Done, no qual cada lista dessa representa uma fase do meu processo. Então a minha atividade vai começar no backlog, depois vai passar para o to do, depois para doing e por fim eu tenho ela terminada no done. Terminadas as minhas listas, eu começo a colocar as atividades que eu irei fazer durante o meu projeto. Então as atividades serão feitas aqui no backlog, certo? Então aqui eu vou colocar vigilância sanitária, suporte laboratorial, controle de infecção, assistência e, por fim, comunicação de riscos. Certo. Fechei a minha lista de backlog, que são as atividades que eu irei implementar durante o meu projeto. O próximo passo, pessoal, é o estabelecimento dos sprints do meu projeto. O sprint nada mais é do que um conceito da metodologia ágil, mais precisamente do modelo de Scrum, no qual representa ciclos de trabalho do meu projeto. Então imagina um projeto na sua totalidade, do qual eu tinha que entregar ao final desse projeto um resultado final. E aí, para melhorar a experiência dessa entrega final, eu pego esse meu projeto, que é extenso, e ramifico em pequenos intervalos, que podem ser intervalos mensais ou intervalos semanais. E aí cada um desses ciclos de entrega, cada um desses intervalos, representa um sprint, que são os meus ciclos de trabalho. Então aqui dentro do meu projeto Coronavírus, eu preciso estabelecer duas questões. Quantos sprints eu terei e qual será a duração de cada um deles? Então, para exemplificar, eu terei um sprint de 2 semanas e eu terei 2 sprints para o projeto. Ou seja, se eu tenho 2 sprints e 2 semanas para cada um deles, eu teria um projeto que tem a sua totalidade de 1 mês de entrega, ou 1 mês de duração. Como que a gente representa esses sprints aqui? Eu posso utilizar as etiquetas. Etiquetas são algumas demarcações que eu consigo fazer dentro de cada uma das minhas atividades.
Então aqui, por exemplo, eu vou pegar a vigilância sanitária e vou dizer que ele faz parte do meu sprint 1, certo? Marquei aqui com a etiqueta verde. E aqui eu posso vir aqui na etiqueta e dar um clique e marcar que a vigilância sanitária faz parte do sprint 1. Suporte laboratorial também fará parte do meu sprint 1. Então eu venho aqui na etiqueta e marco também como fazendo parte do sprint 1. Controle de infecção já fará parte do meu sprint 2. Então eu venho aqui em uma outra cor, vou pegar essa cor vermelha e chamo ela de sprint 2. E aí eu vou lá e marco a atividade de controle de infecção como sprint 2. Assistência também vai ser sprint 2 e comunicação de risco também. O próximo passo é definir quem trabalhará nesse projeto comigo. Se vocês verem aqui em cima, tem a minha foto aqui. Isso significa que nesse projeto coronavírus só tem eu participando nesse exato momento. Para que eu convide outras pessoas a se juntarem comigo nesse projeto, eu venho aqui do lado em convidar e escrevo o nome de alguém que faça parte dessa equipe, desse time no caso. Então, por exemplo, eu vou convidar aqui meu sócio Bruno Rigamonte e vou convidar o meu outro sócio Roberto para entrar comigo nesse projeto. Agora, aqui aparece a foto de cada um deles mostrando que os três entraram nesse projeto comigo, certo? Só que não basta eu apenas colocar eles dentro do projeto. Eu tenho atividades aqui no meu backlog que precisam ter responsáveis por cada uma dessas tarefas. Então eu preciso pegar cada atividade dessa e colocar um responsável específico. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em vigilância sanitária, por exemplo, e eu venho aqui em membros e coloco um responsável que eu adicionei ao projeto. Então, por exemplo, desse projeto aqui eu vou colocar o Roberto como responsável. Suporte laboratorial eu vou colocar eu mesmo. Então eu venho aqui em ingressar e eu entro dentro da atividade. Controle de infecção, por exemplo, eu vou colocar o Bruno. Assistência vai ser eu e comunicação de riscos, por exemplo, vai ser o Roberto. E aí outro ponto importante, que também é um conceito da metodologia ágil, do modelo de Scrum, é o Story Point. O Story Point nada mais é do que eu conceder pesos a diferentes atividades. Então, durante um projeto, eu tenho diferentes atividades que têm dificuldades diferentes. Então é importante que eu estabeleça pesos para cada uma dessas atividades. Então, a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, com um peso de 1 a 10, sendo 1 para uma atividade mais fácil e 10 para uma atividade mais difícil. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar as mesmas etiquetas. Então, se eu chamei aqui a etiqueta verde de sprint 1, por exemplo, eu posso chamar a etiqueta amarela de uma dificuldade 8, por exemplo. Vou lá e salvo. E aí eu vou lá e adiciono a etiqueta amarela junto da verde. Então aqui eu consigo ver que a minha atividade de vigilância sanitária, ela faz parte do meu sprint 1 e tem um peso 8, que é o story point dela. Suporte laboratorial, eu posso fazer uma outra etiqueta e aí eu posso colocar que essa é uma atividade um pouco mais difícil, então tem um peso 10. E eu vou lá e adiciono a etiqueta a essa atividade. E assim por diante. Posso fazer isso para cada uma dessas atividades, para que as pessoas que estão no projeto tenham noção de quanto difícil é fazer cada uma delas e possam também preparar a atividade com antecedência e o tempo que levará cada uma delas. Então, pessoal, fazendo uma retrospectiva do nosso projeto, até agora a gente já levantou todas as atividades que serão realizadas durante a execução do projeto, já colocamos a quantidade e a duração de cada um dos nossos sprints, colocamos os responsáveis por cada uma das atividades e o peso para cada uma das atividades. Agora é a hora da gente iniciar a execução de fato do nosso projeto. Então, se eu tenho aqui a minha atividade de suporte laboratorial, que é a atividade da qual eu estou como responsável, eu puxo ela para o to-do, porque ela faz parte do sprint 1 e eu sou responsável por ela. Quando eu tenho então essa atividade para fazer, quando eu começar a fazer ela, eu puxo para o doing. Quando eu terminar essa atividade, eu vou lá e puxo para o done. Eu quero fazer alguma observação aqui dentro. Eu posso clicar dentro da atividade e fazer alguma observação. Tarefa concluída dentro do tempo. Pronto, salvo. Aqui fica salvo o período quando você fez essa observação e a observação fica também gravada. Aqui eu também posso colocar
checklists, que seria micro tarefas dessa tarefa de suporte laboratorial. Então eu posso colocar aqui atividades e escrever mini tarefas, como por exemplo, parte 1 do suporte. Posso colocar parte 2, e aí eu vou fazendo por etapas. Primeiro eu faço o checklist da parte 1 e depois da parte 2. Enfim, eu tenho algumas opções. Posso colocar anexos, posso colocar datas de entrega, caso eu tenha um período para fazer a entrega desse projeto, entre outras possibilidades. E aí vem uma pergunta. Se eu não terminar esse sprint aqui dentro do meu período, que é 2 semanas, certo? Se vocês lembrarem, eu estabeleci 2 semanas para cada um desses sprints. O que eu faço? Eu puxo aqui do doing para o done? Não. Se eu não terminar, eu pego aqui o doing. Se eu não terminar em 2 semanas, eu puxo aqui de volta para o meu backlog. Então, quando terminar o meu período de 2 semanas, eu vou ter essa atividade aqui. As pessoas que entrarem aqui vão perceber que eu não terminei a minha tarefa de suporte laboratorial no período específico. Então eu venho aqui dentro da minha tarefa, venho aqui em etiqueta também e coloco aqui o meu sprint 2. Ou seja, as pessoas vão entrar aqui e vão perceber que suporte laboratorial é uma tarefa do sprint 1 que deveria ser terminada no sprint 1, porém não consegui e eu continuo fazendo ela durante o sprint 2. Então, quando eu voltar a fazer ela durante o meu sprint 2, eu puxo ela aqui para o doing. E aí o objetivo é que eu faça ela até o final do meu sprint 2 de fato e leve ela para o done. Vou dar 2 dicas interessantes dessa ferramenta, pessoal. A gente pode pegar aqui uma tarefa, por exemplo, e colocar etiquetas, a utilização de etiquetas para segmentação de áreas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu trabalho na área administrativa, tenho uma área financeira, tenho uma área de processos, tenho uma área comercial, eu posso utilizar etiquetas para segmentar as áreas da minha empresa. Então, essa é mais uma opção, mais uma possibilidade de utilizar essas etiquetas que o Trello oferece. Uma outra dica interessante é a adição de power-ups. Power-ups são algumas possibilidades de conexão que o Trello oferece para que eu faça algumas adições às minhas atividades. Eu posso conectar o Trello com outros softwares como o Power BI, como o Slack, que é uma ferramenta de comunicação. Eu posso vir aqui, por exemplo, e procurar um Power-up de calendário e juntar o meu calendário do Outlook ou do Gmail, do Google no caso, e fazer a junção com minhas atividades do Trello para que eu faça a observação das minhas tarefas em um único lugar. Eu posso colocar também um timesheet para minhas atividades, de forma que eu faça o levantamento de quanto tempo eu levo para realizar cada uma das atividades. Eu posso colocar também aqui um gráfico de Gantt para que eu consiga observar as atividades utilizando o Power-up deste gráfico. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e se gostaram, curta aqui embaixo o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui embaixo também para que a gente produza conteúdos com cada vez mais qualidade. Meu nome é Marlon Banhos e esse é o Gestão na Prática.